Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu estou aqui mais uma vez com a graça do Senhor Jesus para meditar em mais uma passagem bíblica. Hoje eu gostaria de meditar no livro de João 19, o verso 25 ao verso 30. É uma passagem sobre a crucificação, sobre o fim do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, os detalhes finais ali daquele sacrifício que ele ofereceu a si próprio por nós, Hebreus 6. Então vamos ler aqui a palavra de Deus mesmo, a partir do verso 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, o chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, meus irmãos queridos, essa palavra relata sobre uma cena que estava acontecendo ali, no momento da crucificação. Jesus estava, já crucificado, pés e mãos, ali, gravado com os pregos na cruz, no madeiro, coroa de espinho na cabeça, marcas de chicotes nas suas costas, uma placa, escrita em 3 línguas: Esse é Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. A acusação era que seria o rei dos judeus. Pilatos mandou escrever em 3 línguas: hebraica, grega e romana. Então, meus queridos irmãos, ali estava, Maria, perto da cruz onde estava Jesus crucificado, a mãe dele, segundo a carne. Estava a irmã de Maria, estava, outra Maria, mulher de Cleopas, e também estava Maria Madalena, uma mulher que ele tinha expulsado 7 demônios delas. Ela era da região da cidade de Magdala, por isso que ela chamava Maria Magdalena. E ali também Jesus viu que estava o discípulo a quem ele amava, que era João, o próprio escritor desse livro, estava ali presente. E Jesus, vendo isso, falou com a Maria: Mulher, eis aí o teu filho. E virou para João e disse: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora João recebeu ela como sua mãe e levou ela para sua casa. E Jesus, para cumprir as Escrituras, ele disse: Tenho sede. E ali tinha um vaso cheio de vinagre, ali próximo. E ali um soldado mergulhou uma esponja daquela água, aquele vinagre, e colocou num caniço, ali, num extensor, e levou na boca de Jesus aquele vinagre. E Jesus, tendo provado o vinagre, ele disse: Pai, está consumado, está terminado, Pai. E ali ele rendeu o seu espírito. Então veja, meus irmãos, mesmo Jesus pendurado na cruz, ali, naquele momento de dor, sofrimento, ele ainda teve o cuidado de dar um futuro para sua mãe, porque ele era primogênito, ele cuidava, ele era responsável até financeiro, sobre a sua mãe, até onde ela morar, o que ela comer, porque José já tinha morrido, E Jesus era o primogênito, era o dever do primogênito cuidar, dos pais ali. Tem um mandamento levítico que fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida sobre a terra. Então ali Jesus, sabendo que estava partindo forçadamente dessa terra, sendo ejetado, sendo expulso da terra, pela acusação, pelo sofrimento, pela condenação injusta contra ele, mas para salvar nós mesmo. Nós merecíamos estar naquela cena, naquele lugar, lugar dele. Mas ele, o inocente, se deixou, se entregou por nós, Ele tinha poder para escapar ali e tudo, mas ele se entregou por nós para cumprir a vontade do Deus Pai também. E ali, meus irmãos queridos, naquela cena, ele já com as mãos pregadas, os pés também pregados com pregos naquele madeiro. Ele viu que ali estava sua mãe, perto da cruz,
E também tinha mais outras mulheres, tinha a irmã de Maria, tinha a mulher, né, Maria, a mulher de Cleopas, e também tinha Maria Madalena também lá naquela cena. Ele viu que o discípulo que ele amava, que é João, né, o próprio escritor desse livro, virou para ele e disse: eis aí, né, teu filho, né, disse para Maria. Disse para o discípulo: eis aí tua mãe. Daí desde aquela hora João recebeu ela, né, ela como mãe na sua casa. E Jesus falou, né, para cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. De alguém, né, um soldado mergulhou ali, uma esponja num balde de vinagre e levou à boca de Jesus. E tendo ele provado o vinagre, ele disse: Pai, está terminado. E ali ele rendeu o seu espírito de vida, ele faleceu. No Salmo 69 está escrito, né? Tive fome, me deram fel, tive sede, me deram vinagre. Traspassaram, né? Atravessaram meus pés e minhas mãos. Então o sofrimento de Davi já prefigurou profeticamente o sofrimento do Messias, que veio da própria linhagem de Davi, que é Jesus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Filho de Deus, que nasceu milagrosamente, né, no ventre de Maria, uma mulher virgem, anunciado pelo anjo Gabriel, quer dizer, varão de Deus, né? Cumpriu-se. Então veja, meus irmãos queridos, o zelo, o amor que Deus teve por nós todos, para nos dar uma oportunidade de salvação, meus irmãos. Todos nós estávamos como uma pessoa condenada à morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o corredor da morte, né? Onde os condenados aguardam chegar a hora da sua sentença, da execução. E a esperança de todo condenado ali, meus irmãos, é que a sua sentença seja mudada. Talvez o governador chegue lá e dá uma carta de, né, soltura, absolvição, né, daquela pena capital. E a pessoa pode sair, né, livre, ou então, né, mudar a sentença para uma prisão diferente, né? Então a esperança deles é uma ordem do governador, a maior autoridade dentro de cada estado dos Estados Unidos, né, é o governador. E cada estado lá tem um tipo de lei específica, autônoma, né? Tem estados que não têm pena de morte, outros têm. Então naqueles que têm pena de morte, eles têm a esperança no governador. E Jesus foi o nosso governador, meus irmãos, que ele veio e tomou o nosso lugar, meus irmãos, né? Pagou a nossa dívida, rasgou, meus irmãos, a nossa sentença de morte e nos deu vida, meus irmãos. No livro de Romanos 6,33, Paulo fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, gratuito, é a vida eterna. E quem nos deu a vida eterna, meus irmãos? Jesus. E no livro de Isaías 9 fala que ele é o Pai da eternidade. Então um que pode nos dar a vida eterna é o próprio Senhor Jesus. Ele falou: eu dou minha vida e torno a tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Eu estou dando a minha vida, eu mesmo estou entregando ela. Eu poderia, né, não escapar, mas eu estou voluntariamente entregando a minha vida e tornarei a tomá-la. Então ele, meus irmãos, morreu por nós, mas estava escrito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se você for ler lá no livro de Oséias 6, já estava previsto isso. No terceiro dia ressuscitaria, vê Salmos também. E ele mesmo disse para os seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue para, né, que os principais escarneçam dele, zombem dele, açoite ele e depois entregue ele para a morte por mão dos romanos. Mas ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Jesus referia a si próprio como Filho do Homem, porque ele adquiriu um corpo, né, de carne no ventre de Maria, então ele falava a si próprio Filho do Homem. O livro de Ezequiel, por exemplo, a gente vê lá Ezequiel sendo chamado Filho do Homem. E o nome Ezequiel quer dizer força de Deus, né? E quem é a força de Deus? É Jesus, o nosso Senhor. A verdadeira força de Deus é Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Morreu na cruz do Calvário. Entregou-se ao sofrimento. O livro de Hebreus 6 lá mostra que ele se tornou idôneo, se tornou igual a nós. Visto que nós tínhamos um corpo de carne, ele também fez, né, adquiriu um corpo de carne. Ali no livro de Salmo 40 fala, né, sacrifício o Senhor não me pediu, mas um corpo me preparaste. Quem preparou o corpo para Jesus foi o próprio Senhor Deus Pai. Enviou seu anjo Gabriel ali para anunciar a Maria que ela teria um filho na sua virgindade. Foi um filho do milagre. E o anjo falou: ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. Será grande
né, entre os homens. Então, meus queridos irmãos, vejam o amor tão grande que Deus tem por nós. O próprio Jesus fala, né, no livro de João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus, meu irmão. Nós nos tornamos filho dele, adotivo, né, como que adotivos. Ali na primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, fala: todo aquele que é nascido de Deus, né, que se torna filho de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé. Então Jesus nos deu o dom da fé, meu irmão, para através da fé nós nos tornar filhos de Deus. As pessoas que ele curava, ele falava com elas: vai filho, a tua fé te salvou, vai filho, a tua fé te salvou. Ele curou Bartimeu, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, né? Marcos 5, ressuscitou a filha de Jairo. Então, meus queridos e amados irmãos, veja quão grande amor Deus Pai tem por nós, o Deus Filho e o Espírito Santo, né? Que fez tantas coisas para nos dar a chance, uma nova oportunidade de salvação. Quem errou foi nós mesmos, foi Adão e Eva que errou, foi nós, sua descendência, que erramos. Romanos 3 fala: todos pecaram e caíram da glória de Deus. E Deus é fiel, ele mandou o seu Filho, ele cumpriu as Escrituras, mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, queridos irmãos, a salvação está em Jesus, a salvação está no Senhor. Ele é suficiente Salvador mesmo, ele é o bastante Salvador, ele é pleno Salvador. Ele demonstrou tudo isso por nós. Ele fez milagres na sua vida e até na sua morte ele fez mais milagres. Ali outras passagens que você vai ler ali, livro de Mateus, livro de Marcos e Lucas, quando Jesus deu o seu último, né, suspiro ali, diz que ele morreu e muitas pessoas ressuscitaram. Pessoas que tinham morrido há muito tempo, ressuscitou, muitos santos, e entraram na cidade, foram vistos por muitos. E depois foram, né, para o paraíso morar com Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, veja quão grande amor esse Deus tremendo, Criador do céu e da terra, ele tem por nós, meus irmãos. Tem um salmo que diz que ainda que Deus é excelso, é tão grande, ele se compadece do pequeno, do aflito, do necessitado. Davi fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele sabe que Deus é pastor, ele sabia que Deus é pastor, é o que cuida, é o que apacenta, é o que alimenta. Davi se comparou a uma ovelha, e Deus sendo o pastor que leva para os pastos, para as águas do refrigério. E ele falou ali: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, óleo da alegria. Havia um perfume ali mesmo específico, que simbolizava a alegria, que derramava sobre a cabeça dos ungidos de Deus. Davi era um rei, era um ungido do Senhor. Naquela época ele escreveu o Salmo 23, ele estava ainda, na ascensão ainda, não tinha pegado ainda para ser rei, estava sendo perseguido até mesmo por Saul. Mas ele falou: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos, me dá uma mesa farta. Porque ele tinha muitos inimigos perseguindo naquela época, queria sua ruína, queria sua destruição, não queria seu sucesso, queria sua morte. Mas Davi recorreu a Deus: socorro, Senhor, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, meus queridos irmãos, a gente vê o cuidado de Deus para com os seus. Daniel estava lá também sendo acusado, lançado na cova dos leões, mas ele foi salvo porque creu no Senhor seu Deus. Por isso que no livro de Marcos 16, 15 em diante fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, queridos irmãos, a salvação está no crer em Jesus. Crer nele é o suficiente, meus irmãos, não precisa de outro intermediário não. O livro de Hebreus fala que o único intermediário entre Deus e o homem é o próprio Senhor Jesus, que é homem. Ele está lá no trono da glória, um corpo que ele adquiriu na terra aqui, glorificado, mas o corpo humano está lá diante do Pai. O Pai é tão grande, meu irmão, que ele é invisível. Só é possível ver o Pai através de Jesus, do rosto dele. Em Apocalipse a gente vê que o rosto de Jesus é como o sol. João, que era o discípulo tão amado de Jesus, que só vivia abraçado com Jesus da terra. Quando ele foi lá para o céu, ele não pôde nem abraçar Jesus, tão glorioso que Jesus é. Ele caiu aos pés de Jesus como um morto. Mas aí Jesus tocou nele, deu-lhe força de novo, ele levantou, deu-lhe vigor de novo.
Daniel, a gente vê também Daniel, nas visões de Daniel, Daniel 9 ali em diante, ele viu Jesus também, viu o Senhor, que Jesus é Deus de sempre, meus irmãos. João 8, né, Jesus falou para os fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. Então Daniel viu Jesus também ali, Daniel capítulo, né, 9 em diante. Daniel viu Jesus dentro, né, ali daquela cova de leões também. Sadraque, Mesaque e Abednego viram Jesus dentro da fornalha de fogo. O próprio Nabucodonosor falou: o quarto homem tem, né, o rosto como que o Filho de Deus. O próprio Nabucodonosor viu Jesus também. Então ele é a salvação desde sempre, meus irmãos. Só foi possível a criação através dele, a manutenção da criação e a restauração da criação foi através dele. O próprio livro de João aqui descreve que Jesus é a palavra de Deus desde sempre. E se fez carne e habitou conosco. João fala. João foi participante, ele foi um discípulo. João era um pescador de peixes. Mas Jesus chamou ele e falou: vem, eu vou fazer de você um pescador de alma. João e seu irmão Tiago. Chamou Pedro também e André e falou: vou fazer de vocês pescadores de almas. Homens, vocês vão ganhar homens para o reino, para a salvação. Eles largaram toda a profissão deles ali de pescadores de peixe e foram ganhar almas para o reino de Deus, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus nos deu essa ordenança, meus irmãos, de ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar os mandamentos. Então veja aqui o cuidado de Jesus, meus irmãos, até mesmo na hora da cruz ali, podia estar chorando, gritando de dor. Ele conversou com a sua mãe, conversou com João, encaminhou para ela o lugar dela morar, né? João recebeu ela como mãe, ela recebeu João como filho, e João cuidou dela, tomou o lugar de Jesus na vida dela e cuidou dela. Depois, né, ele, para cumprir as escrituras que o Pai determinou, ele falou: eu tenho sede, e tinha lá um vaso cheio de vinagre. E o soldado levou aquele vinagre na boca dele e provou. E ali, depois que provou o vinagre, ele disse: Pai, está terminado. E ali ele rendeu o seu espírito. Então ele foi até o fim, meus irmãos. Ele sofreu até o fim, até a última gota. Até na sede, que toda pessoa às vezes está morrendo ali, né? Uma facada, tiro, ou como ele estava lá, né? Com pregos nos punhos e também nos pés. Dá sede na pessoa. E ele falou: tenho sede. E deram ele vinagre. Tem, né, Mateus às vezes, e Lucas fala, né, que ele falou: também tenho fome, né? E deram para ele lá fel, para cumprir o que está escrito lá no Salmo 69, que falou também, né? Tenho fome e me deram fel. Falei que tinha sede e me deram vinagre. Então veja, meus irmãos, o tratamento que Jesus recebeu do mundo era o tratamento que nós merecíamos, mas ele sofreu em nosso lugar, tomou o nosso lugar. Ele foi o verdadeiro advogado mesmo. O verdadeiro advogado é isso aí, que toma realmente a causa, incorpora ela, coloca a mão na massa e nos substitui. Então ele substituiu nós integralmente, meu irmão. E ainda fala que é gratuitamente, pela graça. A graça é favor de Deus, né? Imerecido. Paulo fala em Romanos 6,33, como eu já falei com os irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dada por quem? Por Jesus. A morte que era nossa, ele morreu, meus irmãos. Nos deu uma segunda chance. É como o governador ali nos Estados Unidos, que chega e dá uma carta, né? Pode mudar a sentença desse condenado à morte, muda a sentença dele, absolve ele. E aí a alegria que imagina a família daquele condenado, que alegria que não é, meus irmãos. E Jesus fala na parábola que ele fala, né? Há mais alegria no céu por um pecador arrependido que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então Deus veio, meus irmãos, salvar justamente os tortos mesmos, os pecadores mesmo. Não se julgue tão falho a qual você acha assim: eu não mereço, não. Os humildes, meus irmãos, serão exaltados da palavra de Deus. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Os religiosos ali, né, Jesus falou uma parábola que tinha lá um publicano que era tido como pecador, e tinha um fariseu que era tido como religioso. O fariseu foi orar ali junto, né, perto daquele publicano, se gabando, meus irmãos: Senhor, eu sou um fiel dizimista, eu jejum 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. Ele se auto-exaltando na oração, meus irmãos. Mas ali o publicano começou a orar humildemente: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, Senhor, eu sou um pecador, sou miserável. E disse Jesus, meus irmãos, que aquele
publicano saiu justificado por Deus. Deus recebeu sua oração e o exaltou, o perdoou. Mas aquele, fariseu, ele saiu rejeitado por Deus, porque ele mesmo se autoglorificou. E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então, meus irmãos queridos, a gente que se julga às vezes tão pequenino, é isso mesmo que temos que se julgar nós mesmos e orar a Deus, se humilhar diante dele, ele nos engrandecerá, ele nos justificará. O próprio Jesus veio humildemente, e o Pai tornou a exaltar. Ali em Atos capítulo 1, verso 9, ele foi elevado aos céus, mesmo depois que ele morreu, ficou 3 dias no sepulcro, ressuscitou, depois ficou mais 40 dias instruindo os seus discípulos, ele esperou a hora do Pai levar ele para o céu de novo. E ali em Atos capítulo 1, verso 9, ele estava abençoando os discípulos, de repente ele foi elevado aos céus, e os discípulos ficam olhando para cima, admirados, ele sumiu nas nuvens, mas apareceu 2 anjos dizendo, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele vai voltar nas nuvens para buscar o seu povo. Em Mateus 24, Jesus promete, que virá o grande sinal do Filho do Homem, virá com grande poder, grande glória, para buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Vai enviar seus anjos para recolher os santos nos 4 cantos da terra. Santos é através de quê, meu irmão? Através da fé. É pessoas que falam, eu sou um pecador, mas se arrepende, muda de vida mesmo. Ele se apega a Jesus mesmo, faz igual Maria, se apegou a Jesus. Ela pegou até seu perfume tão caro e quebrou os pés de Jesus. E ali, meus irmãos, ofereceu a Jesus o melhor de si. Ela não explorou, Jesus, ela ofereceu a Jesus. Hoje tem tanta gente pregando aí, meus irmãos, pastores tão grandes, está explorando o povo, está explorando o nome de Jesus. Mas Maria não explorou o nome de Jesus, ela ofereceu a Jesus o seu melhor. Então a melhor coisa, meu irmão, que um ser humano que serve a Deus faça, é oferecer a Jesus. Jesus falou, é melhor dar do que receber. E como é que eu ofereço a Jesus? Ajudando o meu próximo, ajudando os necessitados, ajudando quem precisa de uma palavra, também até na área financeira, até do alimento, até de uma água, até de uma visita. Isso alegra Jesus. Você está pegando os seus bens preciosos e dando para o reino, para ajudar pessoas mesmo. A igreja de Atos dos Apóstolos 3, era uma igreja que dividia os bens e unia as pessoas. Hoje as igrejas estão juntando bens e dividindo pessoas. Ao contrário, está de perna para o ar, está de cabeça para baixo. Atos dos Apóstolos, as pessoas traziam ali e colocavam aos pés dos apóstolos as ajudas, e os apóstolos rapidamente repartiam com os necessitados, de forma que ninguém faltava nada para ninguém. Leia lá para você ver Atos dos Apóstolos 3. Mas hoje não, mesmo, hoje se acumula fortuna. Os líderes religiosos hoje se acumula fortuna. E às vezes o povo pobre, precisando de uma ajuda, tem que recorrer ao governo secular, sendo que a igreja às vezes poderia fazer ações sociais maiores. Quando eu falo aqui, não estou relativando não, mesmo, tem muita igreja fazendo o que é certo, mas tem muitas também fazendo escândalos, muitos líderes, somente os mais famosos aí no Brasil, no mundo todo, estão explorando a fé alheia do ser humano, do povo. Mas Pedro, como um grande líder, em vez dele ficar com riqueza para si, não. Ele pegava os bens que eram oferecidos aos seus pés e já repartia rapidamente para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, de forma que todo mundo tinha o que comer, o que vestir, onde morar. Ali era uma comunidade, repartia os bens entre todos. O próprio Barnabé ali repartiu tudo que tinha, colocou aos pés dos apóstolos, os apóstolos ofereceu ali para o povo necessitado. Hoje não, meu irmão, está o escândalo aí na mídia, a gente vê pastores tão grandes que acumulam riqueza na terra. Não tem a simplicidade que Pedro tem, não tem a simplicidade que Paulo teve, não tem a simplicidade que João teve, não tem a simplicidade que Jesus teve. Jesus pediu um favor a João, cuida daí da sua mãe. Falou com ela, receba ele como seu filho. Não deixou, se ele fosse igual esses pastores de hoje, deixava um jatinho para sua mãe, deixava uma mansão para sua mãe. Não, ele pediu um favor do seu discípulo amado de confiança. Cuida dela para mim, até cumprir os dias dela na terra. Então veja, meus irmãos, a simplicidade que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é cuidar um do outro. Tiago fala, mesmo. A verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado.
cuidar um do outro, é cuidar. É prover para o seu próximo água, comida, bebida, emprego, conselho, abraço, diálogo, palavra de Deus verdadeira. É isso que Deus quer, meus irmãos queridos. Mas não vamos, meus irmãos, só porque tem gente corrompida, nós também, desistir não. Vamos continuar, meus irmãos, enquanto existir, sol e lua, vamos ter aí a disposição de pregar o evangelho para os 4 cantos da terra, fazendo um diferencial, fazendo a diferença, meus irmãos. Em meio às trevas, vamos ser luz, vamos ser sal da terra, vamos ser luz do mundo. Sempre existiu falsos, meus irmãos, e verdadeiros, sempre. E às vezes os verdadeiros são a minoria, e os falsos são a maioria. Mas, meus irmãos, a minoria verdadeira faz uma grande diferença, faz grandes proezas. Livro de Daniel 11:32, a gente vê ali: os justos farão proezas, os que creem em Deus farão coisas extraordinárias. Então, meus queridos irmãos, tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor, cuide do seu semelhante, ame seu semelhante, ame até mesmo o inimigo. Quando a gente fala, meus irmãos, de pessoas que estão fazendo coisa errada, não quer dizer que a gente odeie elas, não. A gente fala protestando, para ver às vezes se elas, Deus tem misericórdia delas, elas mudam disso, essas atitudes. Eu não odeio eles, não. Eu tinha vontade que eles mudassem, pegassem o curso verdadeiro. Ali, Apocalipse 2:8, Jesus dá conselho para a igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor. A igreja de Éfeso era a igreja que praticava muitas coisas boas antes, mas aí parou, mesmo, se escandalizou e parou. Jesus falou: volte ao primeiro amor, volte a fazer as primeiras coisas. Então não vamos desistir, mesmo, não vamos escandalizar com quem quer estar fazendo coisa errada. O ser humano é falho, meus irmãos. O ser humano é falho mesmo. Nós temos que olhar para Jesus, o perfeito é Jesus. Pedro era falho, Paulo, por mais fiel que Paulo foi, Pedro, João, eles eram falhos. Alguma coisa eles falhavam, até João Batista falhou. Mas Jesus não, meus irmãos. Ele foi infalível. Por isso, motivado pelo exemplo de Jesus, vamos fazer a diferença, meus irmãos. Vamos fazer a diferença. Se nós errar em alguma coisa, vamos nos reconciliar com Deus logo, logo. Vamos reconciliar com os nossos irmãos também. Vamos amar todos. Não vamos odiar ninguém na terra, ninguém. A nossa luta não é contra carne nem sangue, meus irmãos. A nossa luta é contra os principados satânicos. Paulo falou que estão nos lugares, nos ares. O diabo é igual um satélite aí, meus irmãos, rodeando a terra. No livro de Jó, de ver lá, Jó 3, que ele fala, eu estava rodeando a terra. E Deus falou: você viu o meu servo Jó, homem temente, fiel, obediente, que se desvia do mal? O diabo falou, claro, ele é sim porque o Senhor deu ele muitos bens. Ele foi a grande provação que Jó passou e tudo, Então o diabo está aí, meus irmãos, rodeando, procurando brechas, procurando forma de tentar o ser humano. Mas não vamos olhar para isso, não. Vamos vencer o diabo. Tiago falou: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então vamos ver, meus irmãos, com o grande amor que Deus teve por nós. Aqui a gente vê essa história que nós lemos aqui no livro de João, capítulo 19, verso 25 até o 30. Do cuidado, da resistência que Jesus teve para terminar bem feito, meus irmãos, o trabalho ali. Ele fez um bom trabalho até o fim, meus irmãos. Tem uma história que diz que o homem era um pedreiro, meus irmãos, ele fazia casas ali na empresa. E aí, quando estava para aposentar ali, meus irmãos, que o patrão mandou ele fazer a última casa. Ele estava tão cansado de ter trabalhado tantos anos, meus irmãos, falou: vou fazer essa casa de qualquer jeito. Quando ele terminou a casa toda, torta, e tudo, o patrão falou: essa casa é para você. Então quem herdou aquela casa torta foi ele mesmo, Mas Jesus não, mesmo, ele fez bem feito do início ao fim. A própria Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Então não vamos desistir, meus irmãos, porque tem gente errando, alguma coisa assim, não vamos desistir não, Não vamos se escandalizar os erros que tem no mundo, não. Vamos ser a diferença, vamos ser bom, meus irmãos. Vamos ser exemplo para a sociedade, porque Jesus foi exemplo, ele falou: vocês são o sal da terra, são a luz do mundo, Então essa palavra que nós meditamos aqui, meus irmãos, no livro de João, no capítulo 19, verso 25 até o 30. Agradeço aí, a presença do nosso querido irmão Fagner aí, presente, A minha prima também, dê uma olhada aí. Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo, Eu vi que a Patrícia também tinha entrado, também, Patrícia Ferreira. Deus abençoe ela também, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar ao Senhor aqui para encerrar, essa live aqui. Ora por mim aí, meus irmãos, Eu já testei positivo aqui na Holanda, para o Covid-19, Mas estou com sintomas leves, E
Deus está dando a gente força. Ontem eu estava rouco, hoje eu estou, graças a Deus, com a voz normal hoje, né? Graças a Deus. O nariz meu que está escorrendo um pouco, né? Uma das minhas narinas. Mas ora por mim que eu oro para todos. Então vamos orar ao Senhor Jesus. Deus querido, Deus santo, Deus justo, abençoa nosso irmão Fagner, meu Pai, abençoa a minha prima que entrou aí, abençoa a senhora Patrícia Ferreira também, em nome de Jesus, e abençoa todos que vão assistir esse vídeo, que eu vou deixar postado aqui no meu Facebook, para minha paz social, para que a evangelização das pessoas que precisam de uma palavra amiga, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida do nosso irmão Fagner, em todas as áreas da vida dele, em nome do Senhor Jesus, Pai. Encaminha as coisas para ele, Pai, encaminha tudo para ele, que ele venha gozar de muitas felicidades dadas por ti e gozar da tua salvação, Pai, de muita sabedoria, muitas portas abertas para ele também, em nome de Jesus. E abençoa todos que acessar aqui esse vídeo, Pai. Eu deixo aqui essa oração, Pai, em favor de toda a humanidade, Pai, em favor da minha família, em favor da família dos meus amigos, meus irmãos. Todos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe aí, né, meus irmãos. Eu vou despedir aqui, né? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.